Fala rapaziada, tudo bem? Olha, eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje sobre um tema que me mandaram várias perguntas lá no meu Instagram. E eu quero dividir com vocês algumas coisas importantes sobre os stents diversores de fluxo. Eu sou o Igor Pagiola, eu sou médico, neurologista e neuroradiologista intervencionista e eu te ajudo a entender muito mais esse mundo da neuroradiologia intervencionista. Então vamos lá para a gente descobrir um pouco mais sobre esses stents, os stents diversores de fluxo ou redirecionadores de fluxo, que são muito utilizados na prática da neuroradiologia intervencionista. Um primeiro dado muito importante que eu acho que você precisa saber é que os stents redirecionadores de fluxo ou diversores de fluxo ou flow diverters, FD, você pode ver essa nomenclatura na escrita americana, eles são feitos normalmente de dois materiais. Então a ideia inicial que você precisa ter é que esses stents eles são como se fossem fios trançados, uma malha de stents. Então ele é diferente daqueles stents chamados de laser cut. Então são duas grandes famílias de stents. Primeiro, aqueles stents que são laser cut, que nós não iremos falar nada nesse vídeo de hoje, e os stents que nós podemos dizer como braided stents ou trançados. Os stents trançados eles também são divididos em duas partes, os não diversores ou não redirecionadores de fluxo e os redirecionadores de fluxo. E nós vamos falar muito sobre esses stents redirecionadores de fluxo ou diversores de fluxo ou flow diverter. Então, qual que é a ideia desse tipo de stent redirecionador de fluxo? Ele então é uma malha trançada, diferente do laser cut, e ele normalmente ele é feito de dois tipos de materiais. Então, a depender da marca que você vai utilizar, do fabricante, ele vai ser de um material ou de outro. Uma das duas opções que existem no mercado. A primeira delas é o que nós chamamos de stent de cromo-cobalto, essa liga metálica que é o que faz o stent. E o outro material que ele pode ser utilizado, que ele é utilizado pelas empresas para fazer e fabricar esses fios que trançam e formam o stent redirecionador de fluxo, é o nitinol. O nitinol é uma liga também metálica de níquel e titânio para conseguir fazer esse stent que ele seja resistente, mas também maleável. Então, já para você saber, nós temos os stents que são feitos de cromo-cobalto e os stents que são feitos de nitinol. São essas duas grandes famílias. E se nós retornarmos um pouco atrás para uma tecnologia anterior, hoje nesse vídeo eu vou falar da tecnologia mais específica chamada DFT, é uma tecnologia da maioria dos stents já de hoje em dia, mas antes não era assim. Então, se você pegar e olhar na radiografia, no raio-x, os stents cromo-cobalto, eles são muito mais radiopaco, ou seja, eles são muito mais visíveis. Já os stents de nitinol, eles têm uma visibilidade um pouco menor. E por isso, os stents antigos de nitinol, eles tinham fios que não eram de nitinol. Então eram fios de platina para você conseguir enxergar esse stent. Então, antigamente era muito fácil você diferenciar um stent de cromo-cobalto, um stent de nitinol, porque os stents de nitinol normalmente tinham essas marcas, eram hélices, dupla hélice ou hélice simples, depender do tipo de stent, que você conseguia diferenciar esse stent. Mas agora foi introduzida na neuroradiologia intervencionista um outro tipo de tecnologia que foi incorporada na maioria dos stents redirecionadores de fluxo ou diversores de fluxo. E qual que é essa tecnologia? Essa tecnologia é chamada DFT. Se você pegar para estudar e ver no Google os stents mais novos, eles vão ter essa tecnologia chamada DFT. E primeira coisa, o que será que significa DFT? DFT é uma sigla do inglês, quer dizer Draw Filled Tube. Então é um fio preenchido com esse material. E o que é esse material? Então presta atenção para você entender. Eu pego um fio, desses fios que são feitos os stents 48, 64 fios, a depender
do stent que você vai ver, eu pego um desses fios. Esse fio normalmente ele é oco, ele é preenchido. E eles fazem um túnel nesse fio. E dentro desse fio, eles colocam um material que ele é radiopaco para conseguir aumentar a visibilidade desse stent. Então, aqueles stents, por exemplo, que eram de nitinol, agora eles podem ser muito mais visíveis. Se você olhar no raio-x, eles ficam muito semelhantes entre esses stents de cromo cobalto e nitinol, com essa nova tecnologia chamada Draw Filled Tube, o DFT. E nada mais é do eu pegar esse fio, fazer um buraco no interior do fio, né? Então faço um canal como um túnel e preencho esse fio com esse material para deixar ele muito mais radiopaco. Então agora os stents de cromo cobalto e os stents de nitinol, eles começam a ser muito semelhantes na radiografia, mas o que não acontecia anteriormente. Porque anteriormente você batia o olho e falava, esse stent aqui é o stent tal, ele é de nitinol, porque você via, exemplo, o stent Silk antigo, o Silk não o moderno, o Silk Vista, o Silk anterior da sua terceira geração, ele conseguia, ele tinha duas hélices de platina para você conseguir enxergar aquele stent. Então eu via um stent que tinha dupla hélice de fios radiopacos, eu tinha certeza absoluta. Isso daí é um stent de nitinol, o Silk. Mas agora o Silk modificou e também o Pipeline Vantage e o Silk Vista são dois stents de marcas diferentes. Pipeline Vantage de uma marca, Silk Vista de outra marca, mas os dois possuem essa mesma tecnologia, chamada de tecnologia Draw Filled Tube. Então, os dois, se você olhar, eles são muito semelhantes na radiografia. Então, por quê? Porque eles têm a mesma tecnologia para melhorar a sua visibilidade. E lembrando, os dois stents, o Silk é feito de nitinol e o Pipeline é feito de cromo cobalto. Então, o seu comportamento, o comportamento desses dois stents são diferentes por causa dos seus materiais, que são também diferentes. Mas a visibilidade é muito semelhante dos dois, porque os dois, ambos utilizam essa tecnologia chamada de Draw Filled Tube. Então, o primeiro conceito importante que nós vimos aqui. A primeira coisa importante é, nós temos então dentro das grandes famílias dos stents, eu tenho os stents ditos laser cut, nada mais é um tubo que ele é cortado a laser, ponto, é isso que você precisa saber. E eu tenho também aqueles outros stents, que são os stents braided ou trançados. Esses stents que podem ser tanto não diversores ou não redirecionadores de fluxo, e também os stents redirecionadores de fluxo. Esses dois stents são trançados, eles possuem fios que foram trançados para você conseguir ver melhor. Eles foram incorporados então na tecnologia DFT ou Draw Filled Tube para você conseguir ver. Então eu preenchi o interior desse tubo, desse fio, para conseguir melhorar a visibilidade. Isso é o que nós chamamos então dessa nova tecnologia que você vai conseguir ver em praticamente todos os stents mais modernos dessas novas gerações utilizam essa tecnologia para conseguir melhorar a visibilidade de cada um desses stents, certo? Então espero que você tenha aproveitado e curtido esse vídeo. Se você não curtiu, já curte aqui e encaminha para quem gosta da neuroradiologia intervencionista. Não deixe de se inscrever no canal, que aqui é onde eu vou discutir muito sobre a neuroradiologia intervencionista e nós vamos falar muito desses assuntos da NRI, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.